Olá, eu não vi você aí. Eu tava aqui pensando em algumas coisas. Eu costumo ficar bem pensativo às vezes. Eu tava pensando aqui, nossa, e se tal coisa tivesse acontecido ou deixado de acontecer? Por exemplo, se eu tivesse encontrado uma versão minha de 1930, ou se eu tivesse parado de fazer vídeos pra internet. Ai ai, eu preciso procurar um psicólogo. Mas enfim, seguindo essa lógica de e se tal coisa tivesse acontecido ou não, eu acabei me lembrando de uma história até bem curiosa. Por exemplo, e se o tio Ben não tivesse morrido? E bom, essa história é o tema de hoje. Segue aí. Mas antes da gente poder começar a falar sobre essa história, eu preciso te explicar uma coisa. Para você que está começando a entrar nesse universo dos quadrinhos, o What If, ou como foi traduzido aqui em Guerras Tupiniquins, e se, são uma série de quadrinhos feitas pela Marvel que, usando o conceito de multiverso, aborda a proposta de e se tal coisa tivesse acontecido ou não acontecido da forma de como nós conhecemos. Exemplo, e se a Gwen Stacy não tivesse morrido? Outro exemplo, e se os X-Men tivessem morrido? Mais um exemplo, e se os Vingadores nunca tivessem existido? Todos esses exemplos são exemplos de what ifs, ou e se? Eles usam o conceito de multiverso, ou seja, várias terras paralelas que uma não interfere na outra. Elas são muito parecidas em alguns aspectos, mas têm diferenças entre si. Existem vários, inúmeros, centenas de what ifs. Tem muito para muito personagem, tanto do Homem-Aranha, Quarteto Fantástico, Vingadores, Demolidor. A lista segue. Tem vários do Homem-Aranha, tipo, e se o Homem-Aranha não tivesse casado? Ou, e se ele não tivesse livrado da roupa negra? Ou, e se outra pessoa fosse picada pela aranha? Tem inúmeros são vários interessantes, várias ideias que são exploradas com esse conceito do multiverso e da probabilidade. Nessas HQs nós somos guiados pelo Uatu, ou o Vigia, que já fez até uma aparição no universo cinematográfico da Marvel, você deve ter visto ele em Guardiões da Galáxia 2, foi bem rapidinho naquele cameo do Stan Lee, e é basicamente isso. É uma proposta bem interessante que você pode extrair de várias histórias clássicas, como Guerra Civil, Guerras Secretas. Enfim, a lista segue. É um conceito tão interessante que a Marvel está começando a explorar ela até em outras mídias, como por exemplo o Disney Plus, onde vai ter uma série do What If. Já tem alguns episódios já programados, por exemplo, e se a Capitã Peggy Carter tivesse se tornado Capitão América? E se o Yondo fosse atrás do T'Challa ao invés do Peter Quill? E acho que tem mais um que é sobre Marvel Zombies, mas não tenho tanta certeza. E tem mais um envolvendo o Doutor Estranho, mas eu não sei direito sobre o que é. Agora que você já está informado sobre o que é o What If e sobre o que se trata, a gente pode realmente começar a história, que é e se o tio Ben não tivesse morrido? E bom, antes da gente começar a história, vamos só recapitular o que acontece no universo principal 616. No universo principal, o tio Ben, ele sofria de uma doença de dor crônica, ou seja, dor nas costas, joelhos. Ele já estava velhinho. E na calada da noite, ele estava com a May e eles estavam dormindo. Só que como ele tem esse problema de dor crônica, ele acabou acordando e ouvindo um barulho no andar inferior. Ele foi descer para verificar, confrontou o bandido, tomou um tiro, o Peter ficou sabendo, foi atrás do bandido, confrontou ele, descobriu que é o mesmo cara que deixou escapar, grandes poderes vêm grandes responsabilidades, e segue mais 700 edições por aí. Isso é o que a gente conhece e está estabelecido como status quo do personagem, tá? Isso é a origem do Homem-Aranha, não muda nada, e é o que nós conhecemos até os dias de hoje. Mas, nesse universo, nessa história, quem acordou não foi o tio Ben. Ele não sentiu a dor. Quem acordou de verdade foi a tia May. Ela que morreu no lugar do tio Ben.
Ela desceu as escadas, confrontou o bandido e morreu no lugar do tio Ben. A partir desse segmento, toda a história foi alterada. Criou-se uma nova linha do tempo que vai ser a história de hoje. Entendeu? Então, logo após a Tia May ser baleada e morrer nos braços do tio Ben, o Peter vai atrás do bandido, confronta ele, e é basicamente a mesma coisa que a gente conhece. Ele vê que a culpa é dele, que é o mesmo cara que deixou escapar, e é isso. E a partir daqui, a gente já começa a notar umas certas diferenças desse universo com o universo principal, além da morte da Tia May no lugar do tio Ben. Por exemplo, os Parker nesse universo não têm nenhum problema financeiro, porque como o tio Ben é o cara que trazia dinheiro para casa, se ele não morre, eles continuam tendo dinheiro. Não sendo ricos, mas tendo uma qualidade de vida melhor do que no começo das outras edições do Homem-Aranha. E o tio Ben também não tem outro problema tão grave de saúde quanto a Tia May. Ou seja, o Peter também não tem que se preocupar com contas de hospital. Já tem duas diferenças, contas e contas envolvidas a doenças, problemas de hospital, ataques cardíacos, custos de remédio também, etc. E bom, segue-se alguns dias depois desse ocorrido com a May. O Peter e o tio Ben estão meio afastados, eles não estão tão próximos assim. A May que fazia eles ficarem mais unidos. E já até saiu no jornal que o cara que assassinou a Tia May foi pego pelo Homem-Aranha. O tio Ben fica meio desconfiado com isso, tipo, mas esse cara era ator de TV, ele era um astro. É meio estranho isso, né? E a partir desse momento, começa a gerar uma desconfiança no tio Ben. Porque o Peter começa a demonstrar orgulho. Porque a matéria fala, assassino foi pego pelo Homem-Aranha. E o Peter começa a demonstrar, tio Ben, eu acho que a gente devia agradecer esse Homem-Aranha, né? Ele fez algo bom, né? E aí já começa uma pontinha de desconfiança no tio Ben, tipo, tem alguma coisa errada. E bom, o Peter vai pra escola, e aqui já tem outra diferença do universo principal. O Peter desse universo não sofre bullying. Até esse momento, porque o tio Ben encontra com o Flash e os amigos do Peter. Só que, como ele vê que o Flash, a turminha dele, é meio de espirocada da cabeça, o tio Ben coloca o Flash no lugar dele, dá uma dura nele. E a partir desse ponto, o Peter não sofre mais bullying. Porque o tio Ben deu uma dura no Flash, fala, aí, não faz nada, tu não tem nada a ver com isso, para de mexer com meu sobrinho. E é isso. Essa já é outra diferença, já tem mais 4 na lista. E os dias vão se passando. O Peter continua com essa de Homem-Aranha, até que o Clarim começa a falar mal dele, chamando de ameaça, e o tio Ben fala, esse cara é meio estranho, né, Peter? E o Peter já dá outra mancada, e falando, não, isso é um absurdo, o Clarim só fala mentira, não tem nada a ver essas histórias, etc. Ou seja, mais um sinal de desconfiança pro tio Ben. Tipo, por que o Peter tá irritado se é algo que não envolve ele, não tem nada a ver com ele? Outro evento para fazer ele gerar desconfiança. Até que uma noite, enquanto o tio Ben tava pensando sobre que, o Peter tá levando a morte da May muito a sério, ela faz falta nessa casa, ela fazia eu e o Peter ficar mais próximos. Durante esses pensamentos, ele acaba vendo o Homem-Aranha se balançando. E ele, não é possível, esse cara de novo não, tem alguma coisa envolvendo esse cara. Até que, em certo dia, o tio Ben descobre que o Peter é o Homem-Aranha. Ele fala, Peter, arruma a mesa aí pra gente, tira o pano. Aí o Peter, não, tudo bem. Quando ele vai tirar o pano, o que tá ali? A roupa de Homem-Aranha. E ele fala, não é isso, é tudo mal entendido, não quer dizer... E o tio Ben fala, vamos conversar. Eles conversam, o Peter explica toda a história, que na verdade o assassino da Tia May é um cara que deixou escapar, e eles se entendem, tá? Ele explica tudo, o tio Ben fala que não tinha como ele prever isso, então não é tanto culpa dele. E ele fala que apoia isso que o Peter tá fazendo, de agir com o Homem-Aranha. É algo bom para as pessoas, mas que ele não devia agir só por mera culpa, mas sim para tentar ajudar as outras pessoas e tornar o mundo um lugar melhor. E assim, o Homem-Aranha desse universo acaba tendo um pouco mais de apoio e confiança, até sendo um pouco mais eficiente. E segue algumas edições. O Peter enfrenta os vilões que já eram conhecidos, tipo Homem-Areia, Duende Verde, Electro, Lagarto, e a lista segue. Só que os vilões podem até vir. Só que o Jameson vai vir 1000 vezes pior. E ele faz as notícias, né? Chamando de ameaça. Não, o Homem-Aranha tá trabalhando pra tal vilão, ele tá fazendo isso, roubou tal lugar. E por aí vai. O tio Ben, ele não aceita isso. Estão crucificando o cara que pegou o assassino da minha mulher. Não, eu vou ver isso, eu vou ver isso.
E o tio Ben decide ir até o Clarim Diário para confrontar o Jameson. Chegando lá, ele fala que não, isso que está fazendo com o Homem-Aranha é total injustiça, não tem nenhuma prova e é total sem sentido. E o Jameson começa a bater papos, começa a bater boca, blá, 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 até que quem chega no local, o Homem-Aranha falando, não, o tio Ben, não, senhor Parker, vamos embora, eu tiro você daqui, você vai estragar tudo. E o tio Ben fala, não, assim, fica calado aí, tu vai escutar isso aí, que eu tô fazendo isso aqui pro seu bem. E o Peter fala, não, sim senhor, desculpa senhor. E o Jameson fica, como é que esse cara tá tendo poder sobre o Homem-Aranha? Como é que... E nesse momento, o tio Ben acaba falando, não, vamos fazer o seguinte, Jameson. Tu sabe que o Homem-Aranha não tem culpa nenhuma. Você conhece muito bem ele, porque ele trabalha pra você. O Homem-Aranha é o meu sobrinho. E acaba revelando pro Jameson que o Peter é o Homem-Aranha. E bom, depois disso ele acaba indo embora, acaba acertando as coisas, só que o Jameson, ele é malandro. Ele pensa, eu vou lucrar com isso. Ele faz o seguinte esquema, sempre que o Jameson soubesse de algum roubo, que ia rolar algum assalto, alguma coisa chocante, ele já ia avisar pro Peter ir pra lá e ia mandar logo um fotógrafo, porque assim ele ia ter a notícia em primeira mão, ia ter exclusiva, e o Clarim ia lucrar muito mais. E falando bem do Homem-Aranha ainda por cima. Ou seja, 2 coelhos com uma cajadada só, certo? É mais ou menos. Eu não vou falar que isso é nem tosco, porque você está sendo praticamente obrigado a fazer tudo que um velho de bigode te obriga. Isso não parece muito legal. Mas enfim, os dias seguem e continua esse lance do parceria do Jameson com o Homem-Aranha. Só que o Jameson fica sabendo que a Beth, o irmão dela está envolvido com um crime. Não necessariamente, mas tá no meio. E fala, não, Peter, é o seguinte, você vai ter que prender a Beth porque ela tá nesse meio. Só que o Peter não aceita isso. Ele fala, não, ela não tem nada a ver com isso, eu vou embora. Foi mal, eu falei besteira aqui. Eu confundi prender com seguir, porque na verdade o Jameson queria que o Peter seguisse a Beth, porque além dela ficar toda hora pedindo adiantamento de salário, ele ficou sabendo que o irmão dela estava envolvido com um crime, e que por esses motivos ela também poderia estar envolvida. E se já não bastasse isso, o Jameson ainda ameaçou o Peter a fazer isso, pois caso contrário, ele ia revelar para o mundo que ele era o Homem-Aranha. O Peter então vai para casa irritado e não aceitando que a Beth talvez estivesse metida em algo desse tipo, ele conta sobre isso pro tio Ben, que acredita que ela não seja mesmo uma criminosa, mas que ele concorda com o Jameson e que ele viu o irmão dela envolvido com gente desse tipo, e que talvez ela estivesse sendo arrastada para algum tipo de esquema. O Peter então sai de lá mais irritado que nunca e decide tirar suas próprias conclusões. Ele acaba seguindo a Beth e acaba vendo que ela está envolvida com outro Octopus. E eles acabam parando num barco na Filadélfia e o Aranha segue eles. E lá tá a Beth, o irmão dela, o Benef, o Black Gaston. É um nome bem escroto, de falar a verdade. E o Dr. Octopus. Bom, aqui já tem outra diferença em relação ao universo principal. Porque nesse barco, na história do universo principal, o Peter não consegue controlar todo mundo e o irmão da Beth morre. Só que nesse universo, ele consegue controlar todo mundo, ou seja, ninguém morre, ele dá uma surra nos capangas, uma surra no Otto, a Beth e o irmão dela ficam bem, só que o Peter tá bolado, porque ele pensa que eu não quero arriscar minha vida pra alguém que tá envolvido com um crime, você me dá nojo. E assim ele acaba vazando de lá. E ele ficava pensando que, porra, olha a minha vida, cara, tá tudo horrível, tudo tá desmoronando. Eu pensava que eu podia ter uma vida com a Beth, só que rolou tudo isso, ainda minha vida tá sendo controlada por 2 velhos. Eu cansei. Não existe mais Peter Parker. E o Peter fica nessa. Ele fica desaparecido, ele não vai no colégio, não fala com o tio Ben. Até que ele tava dormindo em um beco, você vê o nível. E o Caolho, um empregado do Clarim disfarçado, vai ter ele porque o Jameson vai publicar uma matéria e mandou avisar em primeira mão qual seria essa matéria, com um aviso. E o Aranha, qual é esse aviso? E o cara olha um papelzinho e tá escrito ali, identidade do Homem-Aranha revelada. Amanhã. E o Homem-Aranha fala, não, tudo bem, tô indo, tá? Tô indo, segura a máquina. Enfim, ele acaba voltando pro Jameson e tudo de boa. Mais ou menos, porque o Peter ainda tá bolado com a situação toda e vão te falar que não é nada legal. Só que, um detalhe, enquanto o Kaori tava falando com o Homem-Aranha no beco, eles não estavam sozinhos. O Duende Verde estava vendo tudo no fundo. E ele acabou chegando à conclusão que, não, peraí.
o Jameson tem alguma influência sobre o Homem-Aranha. Eu vou tirar vantagem disso. E o que ele faz? Ele vai atrás do Jameson pra saber se ele tem alguma coisa, como o Norman, tá? Só que ele não consegue extrair nada. E bom, enquanto isso, o filho do Jameson, o John Jameson, que ele é um astronauta, como vocês sabem, ele já acabou de voltar de uma missão. Só que ele acabou entrando em quarentena porque ele acabou entrando em contato com alguns exploradores espaciais. E o Peter tava lá com o Jameson, com o fotógrafo, pra poder fazer uma matéria sobre o filho do Jameson, astronauta, e tal. Só que enquanto eles estavam lá, o Duende invadiu o local e sequestrou o Jameson. E o John Jameson vendo tudo isso e falou, não, Peter, você tem que fazer alguma coisa, a gente tem que chamar a polícia, alguma coisa. E o Peter, eu não tenho que fazer nada, eu não tô nem aí, eu não posso fazer nada, você não pode fazer nada. Nesse momento de estresse, de puro estresse, o John Jameson, devido àquelas esporas espaciais, o maluco ficou gigante. Ele virou um halterofilista em 15 segundos. O maluco tava mais bombado que o Xandão e o Léo Stronda. Enfim, ele fala, tu não vai salvar meu pai? Eu vou salvar então. E o Peter, tô nem aí, eu vou embora daqui. Enquanto isso na rua, o Peter acaba refletindo essa situação toda, né? Falando, eu não me importo mais com nada disso. Amanhã minha identidade vai estar revelada, o Jameson vai contar tudo. E é isso, eu vou viver por aí, não tem nada que eu possa fazer. Só que ele acaba percebendo que ele tá fazendo a mesma burrada que ele fez quando ele deixou a Tia May morrer. Ele deu um insight nele e fala, peraí, eu tô fazendo isso de novo, eu não acredito que eu tô fazendo isso de novo. Eu vou deixar o outro inocente morrer só porque eu fui egoísta. Não, eu não vou deixar isso acontecer de novo. Eu não vou deixar isso acontecer. O Homem-Aranha vai impedir isso. Enquanto isso, no covil do Andy Field, ele tinha sequestrado o Jameson pra descobrir a identidade do Homem-Aranha. Ele falou, tu não vai me contar por boa vontade? Tudo bem. Eu vou colocar essa tiara de princesa em você e tu vai me contar a força. Sem problema. Só que quando ele ia começar o experimento, o John Jameson chega lá, arrebentando tudo, ele desce o cacete no Duende, derrota ele. Só que devido aos esporos, ele começa a ficar meio louco e vai pra cima do pai dele. Só que o Aranha chega na hora, ele impede, derrota o John Jameson e tudo bem. Ele salvou o dia. Ele conseguiu impedir algo de pior acontecesse. E bom, no final o Peter faz as pazes com o tio Ben e é basicamente isso. Bom, não tem nada de tão mirabolante nessa história. É só uma curiosidade ou um evento que poderia sanar nossas dúvidas. É uma questão bem interessante, pra falar a verdade. Por exemplo, o tio Ben é uma figura muito marcante pro Homem-Aranha, sabe? Ele tá ali, ele é basicamente o pai do Peter, sabe? E você pensar num mundo em que ele não morreu é algo bem interessante de se imaginar. As consequências, o que poderia ter mudado em relação a isso, se ele ia apoiar ou não. E como a gente viu nessa história, é bem interessante, porque ele apoia o Peter ser o Homem-Aranha. Ele vê que isso é algo bom pro mundo, para as pessoas no geral. Isso agrega não só o Peter em compensar um erro, mas que isso pode ajudar milhares ou centenas de milhares de pessoas, entende? É algo bem interessante de se pensar. Não tem nada de tão especial nessa história, mas é uma curiosidade legalzinha. E bom, esse foi o vídeo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o like. Se você não é inscrito, se inscreve. Ativa o sininho para poder receber notificações. E deixa um comentário aí. Se você quer que eu traga outra história do What If. E bom, esse foi o vídeo de hoje. Eu vejo vocês semana que vem, talvez. Quem sabe? Bom, é isso. Eu vou indo nessa e até a próxima. Falou! E bom, esse foi o vídeo. Fiquem agora com as fanarts dos inscritos e caso você queira mandar uma fanart do canal, manda lá na página do Facebook, o link tá aí na descrição. Bom, muito obrigado por ter assistido até aqui e falou, até a próxima.